Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Brum, da disciplina Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,78, tenho pele branca, cabelos curtos, uso barba, meus olhos são verdes. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta de manga longa, calça cinza no estilo social, sapato e cinto pretos. Eu estou hoje aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem outra parede com os dizeres EAD, mudando realidades. Bora para mais uma aula? Hoje o nosso tema é Direito Coletivo do Trabalho e vamos ver também sobre a atuação na Justiça do Trabalho. Primeiramente, a gente tem que compreender que o direito coletivo do trabalho é uma área do direito do trabalho que tem uma certa autonomia, mas não chega a ser um outro ramo do direito do trabalho. Ela tem como objetivo regular as relações entre categorias, ou seja, a gente vê o trabalhador não do ponto de vista individual, mas a gente vê o seu grupo, a sua categoria. E faz isso tanto com relação à categoria profissional, que é a categoria dos trabalhadores, e também as categorias econômicas, que é a categoria dos empregadores. Lembram do nosso ezinho e esão? Ezinho para trabalhador e o esão para o empregador. Para tanto, o direito coletivo do trabalho regula a vivência dos sindicatos, qual é a forma e quais são os limites para a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho, regula o direito de greve e a negociação coletiva em geral, incluindo os métodos de solução de conflitos. Como sujeitos do direito coletivo do trabalho, nós temos, em primeiro lugar, os empregadores e os empregados. Eles são sujeitos a partir do momento em que eles vão formando as suas categorias, a partir do momento em que eles são vistos coletivamente. Também são sujeitos os sindicatos patronais e laborais. Mais uma vez, estamos falando aqui de sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados. A Justiça do Trabalho, no âmbito do direito coletivo do trabalho, é uma instância, primeiramente, de mediação e também de julgamento dos conflitos. Nesse sentido, é importante que a gente compreenda que os conflitos coletivos de trabalho precisam ser resolvidos de alguma forma. A partir do momento que nós temos demandas de categorias, essas demandas precisam ser resolvidas, sob pena da gente chegar a situações insustentáveis, como é o caso da greve. A greve é um direito constitucional de todo trabalhador, mas a gente sabe que ela traz impactos muito severos, tanto para o trabalhador quanto para as empresas e para o país como um todo. A ideia, portanto, é evitar que os conflitos coletivos cheguem a gerar greves e, caso gerem greves, que elas durem o menor tempo possível. Para tanto, nós temos dois atores muito importantes na solução desses conflitos. Em primeiro lugar, justamente porque detém a oportunidade e a competência de decidir de forma coercitiva esses conflitos, a Justiça do Trabalho. Então, quando temos categorias em conflito, a Justiça do Trabalho tem o poder de mediar e, caso não consiga mediar essa relação, buscando uma solução consensual, ela vai tomar uma decisão impositiva, uma decisão coercitiva. Já o Ministério Público do Trabalho é uma outra instituição também muito importante na mediação dos conflitos coletivos, mas que não tem o poder de decidir. É, de fato, um mediador de conflitos. As fontes do direito coletivo do trabalho são diversas. Primeiramente, temos a nossa Constituição Federal. Lá nos artigos 8º e 9º, a gente tem um rol de direitos coletivos do trabalhador. Dentre eles, o direito de livremente se sindicalizar, deixar o sindicato, participar de manifestações, participar de greves, reunir-se, formar associações. Tudo isso são, então, direitos coletivos do trabalho
previstos já na Constituição Federal. Temos ainda, como uma fonte muito importante, a CLT. Ela tem regulamentações desde quais são os objetos que podem ser enfrentados por um acordo ou convenção coletiva, até a forma de se criar e se extinguir sindicatos. Temos ainda as convenções da Organização Internacional do Trabalho, principalmente aquelas que foram ratificadas pelo Brasil. E, por fim, temos ainda os acordos e convenções coletivas, que são fontes muito importantes do direito coletivo do trabalho. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês para a existência da Organização Internacional do Trabalho. Essa é uma organização que faz parte do sistema da ONU, mas que evidentemente não tem nenhuma subordinação ou algo do tipo, mas que tem o papel de refletir sobre o trabalho no mundo, de dizer para os países que eles devem respeitar determinados limites. E no âmbito do direito coletivo, a OIT tem convenções muito importantes para regular, por exemplo, a liberdade sindical. Essa é uma das temáticas que a OIT mais enfrenta e que tem diversas regulamentações. As normas coletivas impactam toda a vida do trabalhador, porque percebam, essas normas coletivas, principalmente aquelas geradas por meio de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, impactam diretamente o contrato de trabalho individual. Então, elas vão regular, por exemplo, a jornada de trabalho, a remuneração variável, quais benefícios devem ser concedidos, regras para demissão. Conhecer essas regras é fundamental para a atividade de vocês, principalmente para quem vai atuar na administração de pessoal. Na gestão de pessoas, não basta a gente conhecer o que a CLT determina. É necessário que a gente compreenda, no âmbito da nossa categoria, quais são as regulamentações coletivas aplicáveis. Historicamente, a gente tem vários momentos do direito coletivo do trabalho no Brasil. A sindicalização já chegou a ser proibida no Brasil. A gente tem depois, em 1934, a Constituição reconhecendo os sindicatos. A gente está falando aqui de uma Constituição que trouxe muitas garantias. A Constituição de 1934 foi uma Constituição bastante cidadã, bastante preocupada com o povo. Em 1943, a gente tem a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que a gente tanto fala. É importante que a gente compreenda que uma consolidação até traz normas atuais, normas mais novas, mas a gente precisa entender também que o trabalho feito entre 42 e 43 foi um trabalho de consolidar as normas que já estavam previstas em diversos decretos, em diversas regulamentações anteriores. Então, quando vem a CLT, ela reorganiza tudo aquilo que já existia e, evidentemente, coloca outras normas mais atuais. Em 1988, a gente tem, na Constituição Federal de 1988, um fortalecimento da liberdade sindical. A liberdade sindical passa a ter, então, status constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Em relação ao direito coletivo e direito individual do trabalho, a gente precisa compreender que eles são dois ramos ou sub-ramos do direito do trabalho que vão se complementar. O direito coletivo do trabalho, por exemplo, é uma fonte para o direito individual. A partir do momento que, repito, temos a celebração de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho, o direito individual do trabalho vai ser alterado. Ele vai ter uma nova fonte dentro desses instrumentos de negociação coletiva. Agora, evidentemente, a gente tem alguns limites na alteração do direito individual. Por exemplo, os limites constitucionais. Eu preciso que esses acordos e convenções coletivas respeitem aquele patamar mínimo fixado pela Constituição Federal. Por exemplo, o banco de horas, que a gente sabe que é uma compensação anual, exige a celebração de acordo coletivo.
Eu não posso fazer isso por meio de um acordo individual do trabalho. Também não posso estipular em um acordo coletivo de trabalho uma compensação indeterminada, ou seja, vai compensar um dia, vai compensar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Não, essa compensação tem que ser dentro de um ano. O direito coletivo frequentemente está associado à melhoria das condições de trabalho, adequando-as setorialmente. Na verdade, essa era a ideia mais originária, mais essencial do direito coletivo. O direito coletivo do trabalho, inclusive, pensando em outros países, especialmente da Europa, é a fonte, é a origem, né, mais remota do próprio direito individual do trabalho. Nós estamos falando de um momento em que não havia regulamentação estatal e toda a regulamentação do trabalho vinha por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Ocorre que o Brasil tem uma formação do direito do trabalho um pouco peculiar. Aqui nós vivemos uma transição para o capitalismo muito lenta, muito confusa. Foram praticamente 3 décadas para a gente poder sair de um regime escravagista para entrar em um regime propriamente dito capitalista. Nesse meio tempo, as classes trabalhadoras eram muito pequenas, muito poucas, e de fato se organizavam em lutas sociais. Mas ainda assim, tínhamos um país ainda muito rural e que não conseguia se organizar para promover grandes lutas em busca de direitos coletivos. Agora, quando a gente tem um pouco mais adiante, especialmente a chegada de Getúlio Vargas ao poder, ele começa a perceber que permitir as manifestações sociais seria permitir manifestações contra o governo. Então, uma das formas do seu regime autoritário se manter era justamente deixar a classe trabalhadora calada. Então, antes que ela brigasse por direitos, esses direitos já eram concedidos pelo Estado. Com isso, a gente tem uma formação de classe trabalhadora um pouco menos aguerrida, que leva o seu campo de batalha do campo social para o campo jurídico. Então, a justiça do trabalho passa a ser uma forma importante de luta. Ao invés de movimentos paredistas, a gente começa a ver que tem muito processo judicial. Ao invés de ter greve, ao invés de ter manifestação nas ruas, a gente vai ter algumas manifestações dentro de um processo judicial. Então, essas peculiaridades da formação da classe trabalhadora brasileira impactam diretamente no direito coletivo e individual do trabalho. Vejam que, num momento posterior, a gente tem que a negociação coletiva passa a ser vista também como um instrumento de manutenção do emprego, ou melhor, um instrumento de manutenção da empresa. A própria Constituição Federal traz para a gente alguns direitos individuais que só podem ser negociados por meio de negociação coletiva. O que a Constituição está nos dizendo é que, em determinados momentos de crise, a empresa pode chamar os trabalhadores e coletivamente negociar aqueles direitos. Então, hoje, o que nós vemos é que nem sempre os acordos e convenções coletivas vêm para trazer mais direitos. Muito frequentemente, elas vêm para limitar esses direitos. Alguns princípios importantes do direito coletivo do trabalho. O primeiro deles, o princípio da liberdade sindical. Esse é um princípio, como eu já disse, constitucional e é também uma das grandes atuações da Organização Internacional do Trabalho. Todo mundo deve ser livre para ingressar em um sindicato, sair do sindicato, concorrer à diretoria desse sindicato. Esse sindicato deve ter eleições periódicas. Então, tudo isso é impacto da liberdade sindical. E, evidentemente, ninguém pode sofrer penalidades, consequências por exercer a liberdade sindical. Vejam que, por exemplo, o dirigente sindical é um trabalhador estável, justamente para garantir a sua liberdade sindical. Outro princípio importante é o princípio da autonomia da vontade coletiva. Eu tenho que ter uma categoria que tenha a possibilidade de negociar, uma categoria que tenha respeitada a sua
autonomia. Então, na celebração de contratos coletivos, na celebração de acordos e convenções coletivas de trabalho, vige o princípio da autonomia da vontade privada. Também temos o princípio da intervenção mínima do Estado nas negociações. Isso quer dizer que a interpretação de um acordo ou convenção coletiva de trabalho deve respeitar ao máximo aquilo que foi negociado, deve respeitar ao máximo a autonomia da vontade privada, da vontade coletiva, né? Além disso, a gente tem o princípio da adequação setorial negociada, um princípio que foi reforçado pela reforma trabalhista de 2017 e que vai dizer para a gente que, havendo choque entre acordo coletivo de trabalho com convenção coletiva de trabalho, deve prevalecer o acordo coletivo de trabalho. Ele é mais específico, ele é mais setorial. Vamos relembrar a diferença que todo mundo já sabe? O acordo coletivo de trabalho é celebrado entre empresa e sindicato de trabalhadores. Por isso ele é mais adequado, já que a convenção coletiva de trabalho é celebrada entre o sindicato de empregadores e, portanto, abrange todas as empresas daquela categoria, com o sindicato de trabalhadores. Temos ainda o princípio da legalidade e representatividade sindical. Olha só o que diz o artigo 570 da CLT. Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Aqui é importante que a gente compreenda que a formação de categorias no direito coletivo do trabalho brasileiro depende da lei. É a lei que vai dizer qual é a categoria a que eu pertenço enquanto trabalhador. Aqui no Brasil, a gente não aderiu a uma das convenções da OIT que permite uma potencialização da liberdade sindical. Existe um instrumento, como eu disse, da OIT, que permite que o trabalhador escolha a que categoria ele quer se filiar. Então, ele poderia, por exemplo, trabalhar no comércio, mas se filiar à categoria do transporte, porque caberia a esse trabalhador escolher o seu sindicato de maneira livre. No Brasil, isso não é possível. No Brasil, todo mundo tem o seu sindicato determinado por lei, porque o enquadramento de categoria decorre de lei. Uma pergunta importante: negociação coletiva vale mais do que lei? A gente pode dizer que sim, porém com limites. Quando a gente pensa lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 26, a gente tem o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Isso quer dizer que o nosso ordenamento jurídico valida aquele instrumento de negociação com força de lei para aquela categoria. Evidentemente que, extrapolados os limites, essa negociação coletiva não vai ser considerada válida e, portanto, vai valer menos do que a lei, porque ela não vai valer nada. A reforma trabalhista, em 2017, ampliou o espaço do negociado sobre o legislado. Ela trouxe, por exemplo, uma nova regulamentação para o banco de horas. Antes da CLT, só era possível por meio de convenção coletiva. Agora, a gente tem, de acordo com a duração dessa compensação, a possibilidade de celebrar por acordo individual. Então, nós sabemos que as compensações em até 6 meses podem ser feitas por acordo individual escrito, né? E aí, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre os limites e riscos. É claro que propor uma convenção ou acordo coletivo tem que ser algo muito bem pensado. Tem que ser pensado, primeiramente,
pelos trabalhadores, que devem saber quais são as suas demandas, e tem que ser pensado também pelos empregadores, para saber quais são os seus limites de cumprimento. Além disso, a gente precisa ter uma reflexão muito profunda do campo de vista jurídico, para que a gente compreenda se aquelas limitações eventualmente inseridas no âmbito do acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, se ali a gente não tem alguma ferida a limites constitucionais, feridas que vão levar a uma eventual nulidade de alguma cláusula do seu acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bom, é isso. A gente fica por aqui e eu te espero na próxima aula. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.